Salve galera internauta, estamos aqui mais uma vez para comentar alguns assuntos interessantes aqui para o nosso Quindim Cultural. Um deles, inclusive, que é o mais importante, eu diria, que agora na passagem do feriado de 20 de setembro, a da chamada e tão propagada Revolução Farroupilha, que de revolução que na minha visão não tem nada, que revolução revoluciona, transforma uma sociedade, que não foi o caso da Guerra dos Farrapos, é tão propagada aí pelas grandes mídias hegemônicas que a gente não precisa citar porque já são conhecidas, e elas têm esse dever de propagar essa cultura totalmente que está entranhada nesse período de comemoração, nesse período aqui no Rio Grande do Sul, que muitas vezes ela tem, e na maioria das vezes eu diria, ela tem total controvérsia, tem muitas coisas a serem explicadas, e hoje em dia, felizmente, graças à revolução da internet e muitos historiadores aí fazendo o contraponto, tais como Juremir Machado da Silva, que é um grande colega de profissão do jornalismo e também um baita historiador, o Moacir Flores, a Sandra Pesavento, o próprio Tal Golin, um grande historiador e também colega jornalista, eles trouxeram à tona episódios da Guerra dos Farrapos que há muito tempo não se cogitava falar, muito menos discutir. Isso é um ganho para a gente que que nós temos um instrumento de mídia independente que se contrapõe, que levanta o debate, que provoca, que instiga o nosso internauta a ter um outro olhar sobre os fatos, não apenas do cotidiano atual, mas também históricos. E são autores que eu indico para você, nosso internauta, ler, não apenas nesse período de 20 de setembro, agora, um feriado que acabou, mas também sempre, todos os dias do ano, para não se deixar contaminar por esses modismos e esses mitos em relação à questão da tradição gaúcha, do gauchismo, que durante muito tempo foi propagada no nosso estado e que nos entristece, porque na verdade é uma cultura elitista, uma cultura agrária que historicamente se beneficiou, que é chamada, como bem diz o nosso grande representante da esquerda, um dos grandes representantes da esquerda atual, o Jean Willis, é a bancada do boi. Não deixa de ser a bancada do boi atualmente. Os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, que a todo momento provocam massacres e conflitos entre os trabalhadores rurais sem terra, entre os que não têm terra, entre os que não têm oportunidade. Então, a guerra, se vocês forem analisar, vocês que nos acompanham, vocês vão analisar com certeza, não pelo viés historiográfico, mas pelo viés também sociológico, vocês vão perceber que a Guerra dos Farrapos foi uma guerra elitista total, entre duas elites, a imperial da época, né, e também a elite agrária daquele período, dos grandes fazendeiros, que todos os generais ali, o próprio Bento Gonçalves, o próprio Antônio de Souza Neto, todos eram estancieiros, grandes proprietários. Então, eles naturalmente, isso aí ninguém precisa ser especialista para saber, com certeza estavam defendendo seus interesses, não o interesse de uma democracia, de um viés republicano, de um país ou de um estado, de um país em começo de recém se tornar independente de Portugal e um estado em formatação, que era o caso do Rio Grande do Sul, e isso aí não tinha nenhum viés republicano, se vocês forem analisar, não tem. É uma falácia isso que dizem que a guerra foi republicana. Não foi, e nem muito menos democrática. Tem outros conflitos aí pelo Brasil, na Revolta da Chibata, entre outras coisas, entre outras guerras que tem por aí, a Guerra de Canudos, a própria Guerra do Contestado, aqui ao lado, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aliás, entre Santa Catarina e Paraná. Ela foi uma guerra entre caboclos, que eram os excluídos da época, e os donos da aviação férrea, da empresa que fez a aviação férrea, com o governo da República Velha. Então era outro tipo de configuração de guerra entre uma elite e um povo excluído. Aí sim, é uma luta entre duas condições, entre dois núcleos sociais. Aí sim, aí tem um viés democrático de luta e resistência. Mas no caso
da Guerra dos Farrapos foi uma guerra elitista, entre dois elites. Só que tem um episódio que eu escrevi representando o Quindim Cultural para uma publicação bem interessante da galera do coletivo AMU, do Douglas, da Suburban Stereotype, do Malcolm também da Suburban, e dos guris da Marinas Fauna, o Pedro e a gurizada ali, que criaram um coletivo sensacional que eu recomendo vocês acessarem, o coletivo AMU no Face, o blog deles, que eles tratam da cena underground, mas e tem zines mensais, assim, publicações mensais que tratam da cena e também de fatos históricos. E no zine deste mês de setembro, eles convidaram a equipe do Quindim Cultural, em especial a minha pessoa, para poder escrever um artigo, uma matéria assim, a respeito do outro lado da Guerra dos Farrapos, que é a história dos lanceiros negros, a luta dos lanceiros negros dentro da Guerra Farroupilha. E também o episódio de 14 de novembro de 1944, que é o chamado Massacre de Porongos, onde diversos negros que lutavam na guerra foram massacrados, foram mortos, né, uma chacina total. E é uma história muito controversa, uma parte da história da Guerra dos Farrapos que há muito tempo não era debatida e nem publicada em livros. E hoje esses historiadores que eu já comentei, Sandra Pesavento, Julimir Machado da Silva, Tal Bolim, são um dos poucos que trouxeram essa parte da história à tona, essas várias vertentes da história à tona, e trouxeram em publicações, em blogs, também fizeram uma parceria com os colegas da mídia alternativa, que é o Sul 21, publicaram em 2013 uma matéria especial sobre esse outro lado da guerra. Enfim, são várias publicações e sites da internet, blogs, artigos, que você pode encontrar e também se informar mais e ter mais conhecimento a respeito desses fatos históricos, incluindo em especial a Guerra dos Farrapos, que é totalmente controversa e não ficar atrelado apenas ao que a história oficial e mais elitista e mais hegemônica historicamente se propôs e propagou em todo o Estado, inclusive nos bancos escolares, né? Porque se você for ver um livro didático comum de colégio, geralmente dá essa história oficial mais hegemônica, mais elitista, mais oficial, e não se debate, e se não debruça sobre as outras facetas da história. Então, escritores como esses, historiadores, estão volta e meia batendo nessa tecla para realmente o povo gaúcho e sulista, vamos dizer assim, povo gaúcho em especial, poder ter essa noção e mais histórica e com outro olhar sobre a questão da Guerra dos Farrapos e não ficar apenas recebendo informações e comemorando à toa, comemorando uma guerra que foi perdida, uma data que é totalmente fantasiosa e que não tem assim, não tem um porquê comemorar. Foi uma guerra, foi uma coisa massacrante, uma coisa sangrenta. Então por que comemorar? Não vejo motivo, né? Eu enquanto jornalista, enquanto cidadão gaúcho, enquanto provocador dentro desse nosso meio independente, não vejo como comemorar uma coisa dessa. Então, pessoal, a gente precisa ver o outro lado e os outros lados da questão e desse fato histórico tão relevante, e que nós precisamos ter esses vários olhares, essas várias facetas da história, e precisar se atentar a isso e não se deixar levar por mídias hegemônicas que propagam o que o MTG historicamente fez para poder ludibriar e fazer uma lavagem cerebral nas pessoas do Rio Grande do Sul, que geralmente acabaram se introduzindo isso aí e trouxeram uma espécie de rixa com o restante dos outros lugares do Brasil. Foi uma coisa como se gaúcho fosse alguém superior, fosse alguém melhor do que os outros estados. Foi uma coisa que é paralela ao Brasil. Como se o Rio Grande do Sul não fosse um estado do Brasil. É uma coisa totalmente assim, como é que eu posso dizer? Uma coisa totalmente sem noção, um radicalismo, uma coisa totalmente ferrenha, algo que não deveria acontecer, uma coisa que é totalmente sem propósito. Então, já que o objetivo é unir, agrupar e somar, essa coisa separatista, esse viés separatista que teve, devido às várias controvérsias, esses vários contrapontos da história e
também essas contradições que acontecem, isso aí é importante a gente refletir. Nós, enquanto mídia independente, vocês, nossos internautas, enquanto provocadores e que têm um pensamento mais crítico e também reflexivo, precisamos sempre nos ater a todas essas facetas e todos esses meandros da história que tanto a gente precisa se debruçar até para passar esse conhecimento que muitos, infelizmente, não têm, muitas e muitos não têm. E essa reflexão, pessoal, esse comentário que eu queria dividir com vocês, nossos amigos e amigas internautas, para que esse debate não se acabe e permaneça todos os dias do ano. Forte abraço, pessoal, e até mais comentários, entrevistas, dicas de leitura, reportagens, entrevistas, aqui dentro do nosso Quindim Cultural. Era isso então, forte abraço e até mais. Lembrando que todo o nosso trabalho de mídia independente aqui do Quindim tem os seguintes apoiadores culturais: a livraria, a primeira locadora de livros online. Faça sua locação, troca ou doação através do site livraria.com.br e saiba mais como fazer. Livraria, multiplicando sua leitura. Também a loja Quebra-Mar, que fica ali na rua 15 de novembro, 569, telefone 3227-1270. Você pode encontrar mais informações e as promoções da loja via Facebook Quebra-Mar Pelotas. E também a Revistaria São Francisco, que há 20 anos atua em Pelotas e região. Ela fica ali na rua Gonçalves Chaves, 2810 Loja 1, dentro do Supermercado Nacional, que ali você vai encontrar revistas, jornais, mangás e outras publicações da modalidade Escudo Geek, que é aquela modalidade mais voltada aos quadrinhos, entre outras publicações interessantes, você vai encontrar na Revistaria São Francisco. E mais informações você pode adquirir, é claro, dentro do Facebook, que é a Revistaria São Francisco Pelotas. Forte abraço e até mais, pessoal!